Bom, pessoal, vamos resolver então aqui a segunda lista do segundo trimestre, tá? Ela fala sobre a Lei Geral dos Gases. Vamos relembrar então a equação, ó. A equação que a gente tem é a pressão vezes o volume sobre a temperatura vai ser igual a uma constante. Ou a gente pode pensar assim, ó, a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 sobre vezes o volume 2 sobre a temperatura 2, tá? Vamos ver a 1 então, ó. Diz assim, ó, suponha que 50 litros de um gás ideal a 200 Kelvin e 1 atm sejam simultaneamente aquecidos e comprimidos até que a temperatura seja 250 Kelvin e a pressão 0,5 atm. Lembrando, né, atm é atmosfera e Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Temperatura. Então a gente vai usar sempre o Kelvin. Se aparecer Celsius, a gente vai ter que converter. Não esqueça. Então, ele dá o nosso volume inicial, que é 50 litros, a temperatura inicial, que é 200, e a pressão inicial, que é 1. A gente quer saber qual o volume final em litros, né? Então a gente quer saber o V2, vezes a gente tem a primeira pressão e a segunda temperatura. Vamos cortar os zeros aqui, né? Vai ficar 5 sobre 20 igual 0,5 V2 sobre 250. Daí a gente vai fazer assim, ó, vamos multiplicar cruzado, tá? Mas antes disso eu vou fazer uma divisão, ó. Eu vou dividir em cima por 5 e embaixo por 5, tá? Isso aqui vai dar 1 quarto, né? 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. E vou multiplicar cruzado. 4 vezes 0,5 vai dar 2V2. Igual a 1 vezes 250, 250. Tá multiplicando 2, né? Vai passar dividindo. Então, o nosso V2 vai ser 125 litros. Vamos ver a 2 agora. Uma certa massa de gás é mantida com temperatura constante. Apresenta 80 centímetros cúbicos confinada a 1 atm de pressão. Qual o volume final da mesma massa de gás quando a pressão passar para 4 atm? Então, ó, lembra, temperatura constante, transformação isotérmica. Temperatura constante, transformação isotérmica. Vamos ver então como é que fica a equação. A gente vai tirar o T da equação porque a temperatura vai ser a mesma. Então, ó, P1, V1, P2, V2. Vamos fazer a substituição. Pressão 1 é 1. Volume 1, 80. Pressão 2, 4 atm. E o V2, que é o que a gente quer descobrir. 80 vezes 1, 80. Passo o 4 que está multiplicando e dividindo. 80 dividido por 4 vai dar 20. Vamos ver a 3. Um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante tem volume igual a 5 litros a 27 graus Celsius. Problema, se está em Celsius, né, nós vamos transformar em Kelvin. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que agora é pressão constante. Pressão constante é transformação isobárica. Então nós vamos tirar o P da equação. Vai sobrar o V sobre o T é igual ao V2 sobre o T2. Vamos substituir então, né? Ó. O volume 1 ele é 5. A temperatura 1 é 300 Kelvin, né? Lembrando, 27 mais 273 para transformar Celsius em Kelvin. O V2 está dobrado, então ele é 10. E a temperatura 2 é o que nós vamos encontrar. Multiplicando cruzado, aqui a gente pode até dividir por 5, ó. Em cima e embaixo. Daí vai dar 1 e 30 por 5 é 6, daí bota mais um zero, vai dar 60. E daí nós vamos multiplicar cruzado, ó. Vai ficar T2 igual 60 vezes 10. Então, T2 vai ser 600 Kelvin. Né? Como é uma proporção, né? Uma razão proporcional aqui, dobramos o volume, dobramos a temperatura também. Então, 600 Kelvin.
Então, a 4 é assim, ó. Em uma transformação isovolumétrica, a temperatura final do processo é o dobro da temperatura inicial. Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e inicial. Como é que a gente vai fazer se a gente não tem nenhum valor numérico? Vamos escrever a equação, tá? Lembrando, isovolumétrica não tem volume. Então, vamos fazer assim, ó. P1 sobre T1 é igual ao P2 sobre... Aqui que a gente vai perceber, ó. Se ele é o dobro da temperatura T1, né, do dobro da temperatura final, eu posso escrever assim, ó, ele é 2T1. E daí nós vamos fazer normal, ó, tá? Nós vamos multiplicar cruzado. P1, 2T1, igual P2T1. E daí, ó, T1, T1. Então, eu vou passar esse 2T1 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. P1 é igual a P2 vezes T1 dividido por 2T1. E daí vejam, ó, se eu tenho T1, T1 aqui, eu posso cortar eles, né? É a mesma coisa, como se fosse um x dividido por x, que vai dar 1. Então, a minha pressão inicial é a pressão final dividido por 2. Certo? Vamos ver a 5. Considere um pneu com ar a 200 Kelvin 2 atm. Supondo-se que o volume do pneu permaneça constante, qual será a pressão do sistema quando a temperatura chegar a 250 Kelvin, após certo tempo de rodagem? Ah, então, volume constante é que nem a 4, uma isovolumétrica, nós não vamos ter volume, mas nós temos, né, a pressão inicial que é 2, a temperatura inicial que é 200 Kelvin, a temperatura final que é 250 Kelvin e o P2 que é o que nós queremos saber, né, a pressão final do sistema. Então, multiplicando cruzado, ó, tranquilo, ó, 200 P2, 500, né? 2 vezes 250, 500, P2 vezes 200, 200 P2. P2 é igual a 500 dividido por 200. Corta os zeros, 5 dividido por 2. Então, nós podemos fazer, então, P2 é 2,5 atm. Barbada. Vamos ver a 6, ó. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 5 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atinge 37 graus Celsius? Daí aqui nós temos aquele problema, né? Está em graus Celsius, nós vamos ter que converter para Kelvin. Então vamos iniciar aqui, ó. A pressão 1 é 4 atm. A temperatura 1 vai ser 278 Kelvin, né? Soma 5 com 273. O P2 é o que a gente quer encontrar. A T2 é 273 mais 37, então vai ser 310 Kelvin. E daí nós vamos fazer a multiplicação cruzada, né? Que vai dar 278 P2 igual a 4 vezes 310, que vai dar 1240. Tá multiplicando, passa dividindo. 1240 dividido por 278. 1240 dividido por 278 é 4,46 atm. 7 agora. Ó. Um menino deixou escapar um balão contendo 3 litros de gás hélio a 20 graus Celsius de pressão de 2 atm. Quando atingir uma temperatura em que sua pressão for 0,5 atm e sua temperatura 10 graus Celsius, o volume do balão em L, né, em litros, será D. Essa aqui não tem nenhuma tipo de uma transformação particular, então nós vamos usar as 3 variáveis. Tá? Então a primeira pressão, 2, vezes o primeiro volume, que é 3, dividido pela primeira temperatura. Lembrando, transformar em Kelvin, 20 mais 273, 293. Igual a segunda pressão, que é 0,5. O volume 2 que a gente quer descobrir e a segunda temperatura, que é 283 Kelvin. Agora, ó, 2 vezes 3, 6, sobre 293. 0,5 V2 sobre 283. Agora nós vamos fazer a multiplicação cruzada. 293 vezes 0,5 é 146,5. Igual 6 vezes 283
é 1698. Aqui faltou o V2, né? O V2, então, é 1698 dividido por 146,5. O V2 vai ser 11,59 litros. A 8. Um gás de hidrogênio ocupa um volume de 50 metros cúbicos sob pressão de 10 PA, Pascal. Em dada temperatura, determine o volume ocupado por esse gás quando sua pressão cai para... Faltou aqui, né? Faltou aqui o que era para ser, então vamos botar que seja para metade do valor inicial. Mantendo a mesma temperatura. Então, volume 1, ele é 50. Temperatura não tem. Primeira pressão 10. Volume 2 é o que a gente quer saber. Vezes metade do valor inicial, metade de 10 na pressão é 5. Então, 50 vezes 10, 500. 5 V2. V2 vai ser 500 dividido por 5, que é 100. Então, nós vamos ter 100 metros cúbicos. 9. Em pressão constante, um gás inicialmente em 5 Kelvin tem volume de 30 metros cúbicos. Após atingir determinada temperatura, seu volume passa a ser 50 metros cúbicos. Qual é essa temperatura? Então, volume 1, 30 sobre 5, igual volume 2, 50 sobre T2, que é o que nós vamos descobrir. 30 vezes T2, 30 T2, 50 vezes 5, 250. T2 é 25, T2 é 250 dividido por 30. Corta os zeros, T2 é 8,3 Kelvin. Então, a 10 diz assim, ó, determine a temperatura de certa quantidade de gás ideal que está inicialmente numa temperatura de 500 Kelvin, considerando que tanto seu volume quanto sua pressão duplique. Então, nós temos a temperatura 1, que é 500, a pressão 1, que a gente não sabe, e o volume 1, que a gente não sabe. A pressão 2 a gente sabe que é o dobro da pressão 1. Mesma coisa para o volume 1. Dobro vezes 2, né? E a T2, que é o que a gente precisa encontrar. Então, vamos multiplicar cruzado, né? Ó, P1, V1, T2. Agora, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 500, 2.000. 2.000, P1, V1. Então, ó, tem P1 e V1 dos dois lados, podemos cortar, né? P1, V1, né? Vai passar multiplicando. Vai passar dividindo, né? 2.000, igual 2.000. Então, corta tudo isso aqui e vai sobrar 2T2 igual 2.000 Kelvin. A 11 diz assim, ó, supondo que um gás a 4 Pascal e com temperatura de 12 Kelvin é submetido a uma nova pressão de 12 Pascal, qual será a nova temperatura? Então, ó, podemos pensar assim, ó, vamos dividir aqui, ó, por 4 e dividir embaixo por 4. Vai dar 1 sobre 3 igual a 12T2. Multiplicando cruzado, vai dar T2 igual a 36 Kelvin. Né? Aqui a gente poderia também, ó, pensar de outro jeito. Ó. Se a gente fosse fazer a conta multiplicando cruzado, ia dar 4T2 igual a 144. T2 igual a 144 dividido por 4, iria dar T2 igual a 36 Kelvin também. Né? Mas facilita, né, um pouquinho fazer essa divisão primeiro aqui, antes de terminar a conta. Então, assim a gente finaliza a segunda lista do segundo trimestre.